Olá, eu sou a Neuza Inocentini e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre a abordagem winnicottiana e os nossos tempos. Eu sou psicóloga clínica, ou melhor, eu sou uma psicóloga e atuo na área clínica. Também sou facilitadora em constelação familiar. Já venho trabalhando há alguns anos com a psicoterapia e também com constelação, entre outras técnicas de trabalho. E diante do momento em que nós estamos vivendo, sobre a pandemia, sobre ficar fechados em ambientes, cada família da sua forma, quando eu observo as crianças que ficam restritas em suas casas, eu também fico observando os jovens, já na sua adolescência, o quanto essa fase é prejudicial para o desenvolvimento deles e também para as questões emocionais desses jovens, e que essas questões provavelmente vão marcá-los para sempre e que eles precisam serem olhados. Nós precisamos ter uma atenção com eles. Nós, adultos, assim, podemos dizer que somos adultos, mas eu creio que somos sempre crianças machucadas e só crescemos. E vamos amadurecendo, envelhecendo e compreendendo que as coisas são do nosso jeito. E que o outro tem que agir do nosso jeito. E que se não agir do nosso jeito, não está certo. Nós não paramos para pensar no momento em que nós vivemos e passamos na nossa adolescência e como foi diferente desse momento que essa juventude está passando. E estudando sobre o Winnicott, ele tem um livro que fala sobre a delinquência, privação e delinquência. Esse livro é tão atual e eu tenho certeza que se alguma pessoa tiver a curiosidade e ler esse livro do Winnicott, vai se sentir assim, vai sentir como se ele tivesse escrito isso agora. Ele fala de um momento onde ele estava em um abrigo, onde ele acompanhava jovens, crianças e adolescentes que haviam sido tirados das suas famílias e que essas crianças eram problemáticas, então elas foram guardadas, elas foram tiradas da sociedade e colocadas aí em abrigos. E então ele foi chamado para dirigir o trabalho neste abrigo, num desses abrigos, O Winnicott, ele era médico pediatra e ele acostumava acompanhar as crianças, e como os médicos antigamente, eles acompanhavam essas crianças em seu desenvolvimento e muitas vezes até adulto, e aí os filhos daqueles seus pacientes que foram crianças. E ele a teoria dele começa aí, ele começa a observar essas crianças que ele acompanhava, como esse ambiente, como a relação dessas crianças com a família, com os pais, com a mãe, que a teoria dele é baseada na relação mãe-bebê. Então, ele vai observando isso e percebendo o que isso causava e como isso refletia lá na vida dessas crianças quando eles cresciam. E até desde pequeno, quais eram as manifestações que essas crianças iam tendo de acordo com o relacionamento desse ambiente familiar, dessa relação mãe-bebê. Ele olha para isso desde a gestação até os 4 anos e pouco, 5. Ele nunca fala em uma data precisa, mas outros teóricos vêm e fazem
nomeação, eles fazem essa divisão e facilitam para a gente, como Margaret Malan, que ela fala sobre isso com mais clareza. Ela coloca lá até 4 meses, até 1 ano, até 2 anos. Então ela vai dividindo essas fases e falando dos transtornos. E o Winnicott diz: quanto mais essa deprivação, quanto mais esses jovens, essas crianças foram machucadas, mais sérias serão os resultados aqui fora, né? Quando eles vão manifestar as dores que eles têm. Ele fala também que quanto mais jovem, quanto mais cedo, né? Se a criança tem 3 anos, 4 anos, 2 anos e ela é retirada, né, desse convívio da família, ela vai ser muito mais machucada do que quando ela tem mais idade. Só que ele estava falando dessa retirada da família. E eu estou dizendo, esses jovens, essas crianças são retiradas do social. Os adolescentes, eles são retirados do social, eles são colocados em casa e eles são tratados como se fossem adultos. Eles têm que ter reações como se fossem adultos, como se eles compreendessem a vida como um suposto adulto compreende. Esses jovens se deprimem, eles se revoltam, eles ficam adoecidos e muitas vezes, ao invés da família acolher, ajudar, orientar, se não dá conta, procurar um profissional para que possa ajudar, eles ainda hostilizam esse jovem. Então, muitas crianças, além de terem sido tiradas do convívio social, essas crianças, elas são maltratadas pela família, independente da idade, seja adolescente ou sejam pequenos. Porque nós hoje convivemos muito pouco com os nossos filhos, né? Os mais jovens, né? Então, são mulheres e homens que trabalham, têm seus filhos, provêm eles de tudo, mas levantam de manhã, deixam eles na escola, voltam à tarde, pegam na escola, tem aquela vida corrida, mas no final de semana vai passear, vai andar de bicicleta ou vai fazer alguma coisa na vida. Mas quando tem que conviver com eles, aí as coisas ficam bem complicadas. Então, o nosso trabalho na psicologia é ajudar esses jovens, é ajudar essas famílias a compreenderem isso. Hoje eu vou ficar por aqui. Agradeço a vocês por estarem ligados aí no nosso canal. E convido vocês a curtir, a compartilhar e digo sempre muito obrigada por estar conosco.